Será que minha mãe é narcisista? A gente tá no auge desse assunto e esse assunto já foi pauta aqui no Conselhos de Frida, mas hoje é num formato diferente. Recentemente aconteceu uma cena assim, bem gatilho para quem assistiu e vive a situação, que foi em Casamento às Cegas, que é um reality show de casamento às cegas, amor às cegas. E uma das participantes, que se chama Maria Carolina, linda inclusive, que menina linda, a mãe dela fez uma cena enquanto ela estava escolhendo o vestido. Basicamente, a mãe chorou com todas as meninas escolhendo o vestido, o amor ficou emocionado e tal, mas quando chegou na vez dela, da própria filha, ela ficou apática, tipo, fazendo pouco caso. E isso levantou essa bandeira, mais uma vez, né, do sofrimento que é ter uma mãe narcisista. Hoje a gente vai entender se a sua mãe é narcisista, talvez, ou as nossas mães, e o que define uma mãe narcisista de fato, e se essa cena ela é suficiente para você identificar, por exemplo, o que uma pessoa é, o que uma pessoa não é, porque às vezes também é um contexto dentro de toda uma história, e que hoje na internet a gente já tira 100% de conclusão e ataca e dita o que é certo e o que é errado na vida daquela pessoa. Um ponto interessante é que muitas meninas se identificaram nessa situação e nesse sofrimento e que podem sim tentar entender melhor como é que funciona tudo isso, como é ter uma mãe narcisista ou não e o que fazer diante disso. Se você tem interesse sobre esse assunto, fica no Conselhos de Frida, porque hoje a gente vai falar sobre isso, né, Marcele? Quem tá escutando no Spotify faz o quê, Marcele? Corre pro YouTube pra ver os nossos rostinhos, nossos looks, nosso novo cenário. Tudo novo por aqui. Mas estamos aqui. É verdade, a gente tá se adaptando a esse novo formato de podcast, a gente tirou um tempo de férias. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, somos o Conselhos de Frida. Meu nome é Letícia Secato. Eu sou Marcele Paganini. E juntas somos o Conselhos de Frida! Ai, que saudade! Tava com saudade também. A gente quis trazer essa temporada, que é uma temporada de 3 meses, e é uma temporada mais essencialista, intimista. A gente quer um bate-papo aqui no nosso home office mesmo, uma coisa bem papo de amiga, assim. Por que a gente quer isso? Porque a gente quis sair um pouco da maré, a gente sentiu que a gente tava fazendo igual a todo mundo, e a gente não é igual a todo mundo. Não é a nossa cara. Não mesmo, mas basicamente o nosso podcast fala de assuntos familiares, relacionamento, sexualidade também, intimidade, solitude. É um espaço para mulheres com mulheres reais, sem muito mimimi. Então, tudo da vida real. E sem cortes também, porque a gente é dessas. Exatamente. Vamos começar no que interessa, né? Eu coloquei aqui no Google assim, quer ver? Significado narcisista. A pessoa com um transtorno de personalidade narcisista superestima suas próprias habilidades e exagera suas realizações. Uma característica denominada grandiosidade. Ela acredita que é superior aos outros, original ou especial. Mas por que isso tá ligado ao narcisismo? E quando a gente fala de mãe narcisista, por que o mãe vem antes do narcisista? Ela não é uma pessoa narcisista? O que acontece? O narcisismo puro vem daquela mitologia, né, do Narciso, que se apaixonou por ele mesmo e se afogou de tanto olhar para a própria imagem. Disso, eu acho. Melhor que a gente já fez podcast sobre isso. Mas vem desse termo, né? Então, pessoas narcisistas são pessoas como o Narciso, digamos assim, que acabam se perdendo, fazendo mal a si mesmo, morrendo afogado na própria imagem. Fica ali eu. A mãe narcisista já vem para outro contexto. O que a gente tem sobre mãe? Mãe é amor, carinho. Isso é o que a sociedade coloca numa romantização excessiva da maternidade. Então, a gente espera um papel da mãe, que já está sendo revisto, né, por muita gente, porque cada mãe é única. Se cada mulher é única, cada mãe é única. Não tem como todas elas, porque pariu e virou outra coisa. Não. Então, como tem essa questão da maternidade romantizada, aí quando entra uma mãe que não é nesse padrão, já começa a puxar pro lado do narcisismo. Uma pessoa narcisista pode ser uma mãe narcisista? Sim e não. Depende.
Jura? Sim. Ela pode ser uma pessoa narcisista, mas quando ela for mãe, ela não necessariamente vai ser narcisista. Exatamente. Por quê? Porque ela pode entender o filho como uma extensão dela. Então ela acaba se tornando uma mãe que ama demais. Ah, tá. Ela é uma capaz- super protetora. Ela é capaz de morrer pelo filho. Porque ela é capaz de morrer por ela. É capaz de mergulhar ali no lago, na imagem dela, e o filho é uma extensão. Então, esse tipo de mãe que ama demais acaba não deixando o filho viver, não permitindo ele desenvolver a própria habilidade. Ela pune demais, porque isso não pode. Mas não pode pro padrão dela. Ela não consegue deixar a pessoa ser quem ela é. Já a mãe narcisista tem todo um contexto que foi estudado, né, que a gente entrou nesse termo, que a mãe, além de não ser como na romantização, ela tem algumas questões que ela alimenta o próprio ego através de um filho. Um ou dois. Mas a dinâmica natural é uma filha, o que mais, natural, digo, é o que mais acontece, né, no geral, mas tem em relação Maior à menina, tem, probabilidade. isso, tem bastante exceção, assim. Mas a regra no geral é a mãe com uma filha mulher do mesmo gênero, ela tem ali a questão narcisista, mas é muito velada pra fora, mas as duas ali lá dentro tá. negócio. Tipo, as pessoas de fora não vão perceber que ela é assim. Pelo contrário, às vezes vão achar que ela é uma super mãe. Exatamente. E que erra de vez em quando. Ah, tá. Aí esses erros narcisistas acabam, né, escapulindo. Aham. E geralmente tem o filho dourado. Pode ser outra menina, mas no geral a gente vê com rapazes. Pode ser o genro? Pode ser um genro, quando não tem, quando é filha única. Vocês entenderam o porquê do filho dourado, né? Tipo, ela tem um filho favorito que ela não é narcisista, enquanto ela tem um outro lado que ela é narcisista, que é a filha. Sim. É isso. E é pra onde ela direciona essa dor. Tô com frio. A gente desliga. Vou aumentar um pouquinho. Que é da onde ela alimenta a dor. Porque a gente, olhando, né, para um espectro da mãe narcisista, a gente vê que ela tem um buraco emocional muito grande e que ela quer preencher de alguma forma. Isso é um movimento muito inconsciente. Ela não decide, acorda assim, hoje eu vou preencher meu buraco emocional. Não. Mas aí ela direciona essa dor para essa filha, né? E entra aí, existem questões de maus tratos, outras não. Então são níveis de narcisismo. E você acha que a gente pode classificar uma mãe narcisista, por exemplo, como essa mãe da Maria Carolina de Casamento às Cegas, por um ato? Pode ser que ela seja narcisista, sim, tipo, só por esse ato? Então eu, como psicóloga, não posso fazer isso. Por quê? Porque é pouco material para dar diagnóstico. Sim. Mesmo porque mãe narcisista nem é um diagnóstico. É só uma questão de características para as pessoas saberem lidar com esse tipo de situação. Mesmo que uma pessoa Entendi. narcisista, ela não procura tratamento. É muito difícil. Tem uma cena que ficou bem marcada, assim, que foi assim, de Casamento às Cegas ainda, né? Quem não assistiu, eu tô contextualizando, não precisa assistir pra entender. A filha chama ela pra conversar no restaurante e pergunta, mãe, por que você tá agindo assim? Por que você ficou assim, etc e tal. E ela se coloca numa posição que você sente até pena, assim, da mãe, porque ela fala, o que eu tô sentindo, eu fiquei apática, eu não tive reação, porque você é tudo na minha vida. E o que eu tô sentindo é a síndrome do ninho vazio. Por sentir essa síndrome do ninho vazio, eu tive essa reação. Faz sentido? Pode fazer, mas assim, agora eu vou colocar Marcele humana aqui. Marcela é mãe, inclusive, pra quem não sabe, mãe de 2, são gêmeos. Socorro, Letícia e Pedro. Pedro e Letícia. Pode ser que realmente ela esteja ali reagindo a um ninho vazio, eu vou perder minha filha e etc e tal. E pode ser do narcisismo. Mas a Marcele pessoa acha pouco provável que não seja, que seja só um ninho vazio. A impressão que eu tive é que alguém orientou ela a falar isso entendi. pra não gerar uma coisa pior, mesmo porque... O que é entendível, né? Porque as pessoas massacram mesmo na internet hoje em Massacram dia. e também faz mal pra saúde emocional das pessoas que vivem, porque é gatilho, né? Antes da gente explicar para as meninas que estão assistindo quais são os sinais, né? Como que identifica essa mãe para saber se essa mãe é narcisista ou não, eu quero fazer uma pergunta para meio que antecipar tudo isso. Tá. Uma pergunta objetiva, mas ampla ao mesmo tempo.
é uma missão impossível ou existe a possibilidade de você conseguir ter uma boa convivência com uma mãe narcisista? Depende da expectativa que você tem em relação à boa convivência. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Eu fiquei me questionando assim. Vamos lá, uma pessoa de 32 anos, sei lá, acho que é a idade mais ou menos da participante do reality show. Ela já convive com essa mãe há 32 anos, certo? Por que ela escolheu a mãe dela pra estar junto com ela na hora de escolher o vestido? Eu posso falar, eu não sei nem se minha mãe não é narcisista, tá? Temos uma ótima relação. Mas eu não sei se eu levaria a minha mãe pra escolher o meu vestido de noiva, porque a minha mãe é muito sincera. Então pode ser que talvez uma coisa que eu ame, ela não ame tanto e ela me machuque, porque é um momento assim de extrema sensibilidade numa mulher quando ela vai escolher o vestido de noiva. Então eu fiquei pensando, será que falta autoconhecimento? Será que ela cria uma expectativa nessa mãe que não existe? Será que ela romantiza toda essa história? Eu fiquei me perguntando assim, diante do tempo que ela vive isso, porque eu não acredito que alguém seja assim do dia pra noite, se é que ela é, tá? Nós estamos fazendo uma suposição. Sim, baseada em recortes. Em recortes, assim, que podem ser extremamente manipulados, inclusive. Mas, diante do que ela falou, se pronunciou que realmente ela vivia essa situação, por que ela levou a mãe dela, sabe? O que passou na cabeça dela que isso seria saudável se você tem uma convivência ruim ou problemática com a sua mãe? Então, será que a expectativa tem a ver? Qual parte cabe da filha nessa situação, sabe? Sim. Olhando pros recortes, né, pro programa, a Maria Carolina, ela fala que ela faz muito tempo de terapia. Eu botei seu café. Eu tomei já. Volto o take pra ver se eu não tomei. Tchim. Ela faz terapia há muito tempo. Então já é uma característica de filhas narcisistas, de mães narcisistas que precisam fazer terapia há muito tempo. Tem problemas de relacionamento, é um indício também, é uma consequência. Então ela vem tratando várias coisas há muito tempo. Então provavelmente o relacionamento com a mãe dela ainda tá em tratamento, porque ela tava resolvendo outras questões. No geral, assim, agora eu vou no meu achômetro, né, pelo que eu olhei ali dos recortes. Ela ainda tem esperança de que ela tenha um relacionamento romântico com a mãe. Desse tipo, minha mãe é minha melhor amiga, eu vou levá-la pro programa, vai acabar essa guerra. E esse é um movimento muito inconsciente da filha. Por isso ela teve uma crise, assim, tipo de pânico depois. Ela chegou em casa. Provavelmente era a última chance que ela tava dando pra relação dela com a mãe. Tipo, mamãe nas câmeras vai se comportar. E que na real sempre deve achar que é a última, mas nunca é a última. Nunca é a última. Exatamente. Tipo boy lixo. Exatamente. Eu não vou perdoar, é a última vez que eu dou uma chance, corta para. Traição em escala. Exatamente. Ainda tem a questão da sociedade que pressiona muito a filha. Fala, mas é sua mãe, né? Tá te fazendo mal, tá destruindo sua autoestima, mas é sua mãe. Eu já fui muito essa amiga. Mãe é mãe. Muito essa amiga, assim, por eu ter uma relação boa com a minha mãe, e eu tenho um perfil de pessoa que eu me esforço muito. Muito. Eu sou a vibe honra pai e mãe a qualquer custo, não sei se você já percebeu. Sim. Eu sou uma pessoa, assim, que eu faço de tudo pra ter uma boa relação com meus pais. A minha mãe não precisa de grandes esforços, mas o meu pai é um grande esforço. E eu tive bons frutos. Eu colhi bons frutos escolhendo ser assim. Na verdade, eu não escolhi. Ser diferente disso muito me machuca. Então, eu tenho uma amiga que tem a mãe narcisista. E sempre que eu via elas tendo treta, eu ficava assim... Eu acho que você tá sendo muito grossa com a sua mãe. Ela é sua mãe. E vendo o programa, eu senti isso de novo. Depois eu pensei, eu não sei o que outra pessoa tá passando pra me colocar no lugar dela e dizer, seja como eu fui. Sim. Você tá entendendo? Sim. Porque são pessoas diferentes, são pais diferentes, são situações diferentes. Mas eu fui muito essa pessoa, assim, de não apoiar a minha amiga porque eu achava que ela tava sendo extremamente ignorante com a mãe e que a mãe tinha essa licença poética por ser a mãe. Sim. Tá entendendo o rolê? Então, essa pressão, ela é muito comum. Então, a pessoa, ela começa a olhar, então, eu tô errada em alguma coisa, então eu tenho que tentar. Então, quando a Maria traz a mãe dela, dá pra entender, é entendível, tipo, mas é minha mãe, ela tá viva, eu quero que ela participe. Aí já entra lá o filminho, né? Não, vai dar tudo certo, vai ser bom, agora eu vou casar, vai ficar uma impressão boa da minha vida de solteira e tarará. E na verdade a realidade vem e dá um tapa na nossa cara. E dói. Dói muito. Tá. Bom, será que minha mãe é narcisista? Se você tá aqui nesse primeiro episódio da
Nova temporada. Deixa aqui nos comentários se é a sua primeira vez ou se você já acompanhava o Conselhos de Frida antes e tava morrendo de saudade. Porque tem muita gente com saudade, inclusive a gente tava com saudade, mas foi uma pausa necessária. Então deixa aqui nos comentários. A gente quer responder todo mundo, a gente quer trazer dinâmicas com as pessoas que comentam, tá? Então deixa um comentário, um elogio, uma sugestão de assunto pra gente, que no próximo episódio a gente pode te citar. Isso é muito legal. Mesmo que a gente quer falar de vida real. A gente quer, sabe, coisa leve. Porque coisa... tanto, por isso que a gente tá aqui. Não coisa leve, tipo, só assunto romantizado. Pelo contrário, né? Estamos falando de mãe narcisista, mas a gente quer falar de vida real, cara, sabe? Problemas que você passa e eu também. Isso não quer dizer que a gente é infeliz, mas a gente é humano e seres humanos sofrem. Nossa. Seres humanos estão em constante sofrimento e felicidade, são sempre os dois lados. Então a nossa ideia é equilibrar tudo isso, exatamente. Então deixa o like pra gente, se inscreve aqui no Conselhos de Frida. Eu tenho meu próprio canal, que é a Letícia Secato, que eu falo de moda, beleza, trago bastante força e empoderamento feminino no Instagram. Todos os dias eu estou lá também. E fala das suas redes, amigas. Eu também tô no YouTube como Marcele Paganini, sexóloga. Eu sou psicóloga e sexóloga. Então no meu canal eu falo sobre questões da psicologia mesmo, de tratamentos de terapia, de coisas que acontecem com as pessoas, enfim. Sexualidade, né? Sim, que a gente ama. Inclusive a gente pode trazer assuntos mais hots, não tem problema. É só vocês sugerirem alguma coisa que a gente traz. E o Instagram também. Eu não estou todos os dias o tempo inteiro no Instagram, mas os meus filhos estão. É constante, os nenéns estão lá. Não falha. Sinto falta de mais assuntos maternidade, porque eu amo assunto maternidade. Muito bom. A gente vai trazer. Não, ela é a parte. Eu sou criativa. Ela é a criativa e eu sou a psicóloga. Se a gente pudesse trazer em passos pra pessoa entender, né, se a mãe dela é narcisista ou não, você conseguiria destrinchar alguns sinais, assim, verídicos e não só do Google, né? Porque as pessoas entram no Google, sinais, assim, da vida real. Eu sei que você lida muito, você tem muitas pacientes que passam por isso. É uma pauta que você convive todos os dias, então eu gostaria que você trouxesse esses sinais e histórias de exemplos reais que você já vivenciou. Sim. Pode ser? Pode. Tá, vamos lá. Sinal número 1 de uma mãe narcisista. Será que sua mãe Antes da gente começar com o sinal, é importante a gente falar que o diagnóstico, ele pouco importa. Como assim? Pouco importa. Você tem que aceitar a sua mãe do jeito que ela é. Quando eu digo aceitar, não é pra você ir lá e... então eu tenho que ficar feliz com isso. Não, é olhar a realidade. Por exemplo, eu queria que essa mesa fosse verde, Letícia. Mas não é. Aí eu fico olhando pra ela como se ela fosse verde, eu fico nervosa quando eu vejo ela. Para e olha, é uma mesa branca. O que eu vou fazer com uma mesa branca? Tá? Nossa. Porque existem níveis. Então pode ser que a sua mãe tenha traços narcisistas, sintomas narcisistas e não feche tanto o diagnóstico. Eu gosto também, amiga, de colocar esse livro aqui, eu trouxe até no meu Kindle. Ele se chama, não dá pra ver muito, mas Prisioneiras do Espelho, tá? Esse livro, ele é um best-seller sobre o assunto. Lógico, se isso te dói, não pega pra ler. Mas ele é um guia, assim, mais minucioso pra você ver quais os traços se encaixam ou não. Se você se vê em muitas situações, você vai pegar as situações, por exemplo, a mesa branca, e vai lidar com esses traços. Tá? Entendi. O termo, ele é bom pra gente poder trabalhar. A gente consegue fazer produção científica, a gente consegue, né, discutir o caso com alguém. Que ainda que sua mãe não seja diagnosticada como narcisista, mas que ela tenha sintomas narcisistas, é um problema do mesmo jeito. E pouco importa a nomenclatura disso. Exatamente. É isso? E que vai atrapalhar não só a relação de vocês, mas a constituição do seu eu. Porque é a primeira relação que a gente tem é com a mãe. Sim. Então, se ela já é frustrada, a gente acaba jogando o padrão para as outras relações na vida. Então, faz todo sentido. Tem que ficar muito de boa em relação a isso, tá? E eu, repetindo, se for gatilho, vai pro consultório, vai trabalhar lá na terapia bonitinho, não fica sofrendo não, tá? No índice desse livro, ele traz um monte de sinal, tá? Eu vou falar aqui os que mais aparecem nos tratamentos que eu faço lá no consultório, tá bom? Tá. Quer mais café, amiga? Não, acho que eu até parei de tomar. A gente tá levemente acelerada, né? Imagina, que isso. O primeiro traço, assim, né, pra gente já começar, é indisponibilidade emocional.
Indisponibilidade emocional é um traço da mãe narcisista. O que seria isso? Quando você precisa dela, ela tem prazer, ela tem ali um negócio bom de não te atender. Ela não tá proposital? Proposital. Senhor. Proposital. Dá um exemplo, assim. Por exemplo, você teve um problema na escola, ligou pra ela te buscar e ela falou, resolve seus B.O. Ela não acolheu a sua dor. Você brigou com o namorado, você tá sentada chorando, ela senta do seu lado e fala, o que foi? Briguei com meu namorado, mas também aquele cara babaca. Ela não tá disponível emocionalmente pra você. Ou então ela tá sempre com algum problema. Você senta, vai falar uma coisa com ela, você comenta, ela, nossa, mas eu também, na época do seu pai, joga pro lado dela. É uma pessoa indisponível emocionalmente, ela não tá ali. Mas quando ela tá afim, ai minha filha, você não me conta da sua vida, você não me conta das suas coleguinhas. Entendi. Ela não é o acalanto maternal. Não. Isso é um problema? É um grande problema? Depende do prejuízo que isso traz pra vida da pessoa, mas no geral é assim. Imagina, sua primeira relação não tá disponível pra você. Provavelmente as outras relações que você vai ter na sua vida, quando não tiver a disponibilidade, você acha que é normal também. E você pode reproduzir isso nas relações também. Porque é a primeira referência de amor. Sem romantizar mesmo. Não, sério. Filhas de mães narcisistas, vocês já tiveram problemas em se relacionar no quesito relacionamento romântico? Porque se a resposta for sim, faz todo sentido, vendo pra esse primeiro sinal. Porque se você não tem o amor puro e verdadeiro, com muitas aspas, né? Porque os amores também têm defeitos. Sim. Como esse acolhimento de mãe, possivelmente quando você for buscar um parceiro e ele não te dá o mínimo, você acredita que o mínimo é o normal, porque a sua mãe não te dava o mínimo. Isso é muito louco! Mas sabe casos que eu pego assim que são bem interessantes, que a pessoa tem uma mãe narcisista, mas tem uma tia acolhedora que mora junto? A pessoa não sofre. Entendi. Porque ela ocupa esse lugar. Alguém fez uma pergunta. Esse alimento emocional. É muito comum pais serem assim, concorda? Nossa, comum e normalizado. Até porque, olha o seu exemplo, às vezes a pessoa tem uma mãe assim, mas aí ela tem uma tia que acolhe. Ela não tem um pai que acolhe, sabe? Sim, às vezes o pai faz esse papel também. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Infelizmente. É raro, mas realmente acontece raramente. Não é tipo é raro, mas acontece sempre. Por isso que a gente não fala tanto. Não tem pai narcisista? Falei, então, a sociedade, o machismo já deixa eles pouco... Deixa eles serem narcisistas de boa, amiga. De boa, porque, né, um gestor... Ai, que preguiça. Exatamente. Tá, mas conhecemos super pais, não dá pra generalizar. Maravilhoso. Então, o primeiro sinal é ver essa indisponibilidade afetiva, de apoio da sua mãe. Pode ser, sim, um sinal de narcisismo. Fica ligada aí se você está sofrendo com essa situação. Exatamente. Number 2. Inveja. Não, mãe ter inveja da filha, existe isso? Existe. Qual a lógica, cara? Geralmente relacionado ou ao pai, a coisas materiais. Já vi casos da mãe começar a querer a atenção do marido da filha, de ficar chamando pro canto, de ficar mandando mensagenzinha pra ter intimidade. Mães que pegam o guarda-roupa da filha abaixo e saem usando. Tem uma boa história que é um ótimo exemplo de uma mãe narcisista nesse quesito inveja. A mãe tinha tanta inveja, mas tanta inveja da filha, que quando a filha foi casar, ela quis mandar fazer o mesmo modelo de vestido. Tipo, o vestido da noiva e da mãe da noiva era similar, porque a mãe queria que fosse igual, porque ela tinha que ter o mesmo destaque da filha. É isso. É isso. Louco. Já vi mães falando assim, a minha filha passou em tal concurso, me dá os parabéns, afinal eu criei ela muito bem. É tudo sobre ela, nada sobre a filha, porque a filha não é um ser que pode prosperar. Na verdade, quem prospera é ela e a filha é só um apêndice. A filha pode crescer, só não pode ser maior que ela, que aí dá ruim. Gente do céu. Essa questão da inveja, ela pode ser muito bem transformada na situação do reality show. Sim. Todo mundo tá bonita, mas você não. Você eu não gostei. Lembrei de uma cena, quem assistiu vai saber também, que ela chegou na casa da mãe pra apresentar o noivo, e ela tava radiante, linda, e a mãe começou a diminuir, dizendo, olha, ela não é assim. Ela não usa esses vestidinhos ela não curto. É isso tudo, né? Ela não, você não tá sendo você. E ela tava radiante. Muito louco isso. Inveja.
né? E a inveja, ela não é um negócio tão pronunciado e nem quem sente sabe dizer que tá com inveja. É isso que eu queria saber. Será que ela tem consciência desse sentimento? Dificilmente. Parece que dá um bug na cabeça e a pessoa tá só certa. Eu costumo falar, até com as minhas amigas, assim, tem gente que é adulto, mas devia ser classificado como criança. Que não evoluiu a mente. Verdade. Nossa. Que não passa pelas etapas e, sabe? Você vê coisa infantil mesmo, de cérebro que não amadureceu o córtex pré-frontal. Enfim. Próximo. O outro sinal é que ela é uma boa mãe pra todo mundo. Menos pra filha. Exatamente. Pra plateia, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma ótima profissional e tal. Ela é tudo de bom. Então, quando a vítima vai desabafar com alguém, ela fala: não, mas a sua mãe é super carinhosa. É por isso que filha de mãe narcisista sempre é taxada de maluca. Porque ninguém consegue enxergar isso, cara. Sim. Olha, mas olha o que sua mãe já fez por você. Porque ela faz as coisas que vão corroborar com isso. Que vão dar, sabe? Vão dar álibi pra ela. Mas é engraçado, por isso que esse assunto ele precisa ser muito comentado. Como ninguém falava sobre, porque mãe é imaculada, acabava que você não percebia. Por exemplo, nessa situação do reality, ela chorou por todas as meninas, menos pela filha. Às vezes a menina que viu ela chorar, por ela, pensa: poxa, mas sua mãe é tão fofa, ela chorou até comigo. Só que aí lá no programa mesmo, acho que foi a própria Agatha que falou: a mãe dela demonstrou alguns sinais de narcisismo. Porque identificou, né? Tipo assim, cara, isso não é normal. Como que você chora por gente que você nem conhece e pela sua filha você fica meio que desmerecendo? Sim. Então a importância de trazer isso à tona é, assim, altíssima, porque a gente consegue identificar e ajudar essas filhas de mãe narcisistas que vivem essa situação e que são desqualificadas todos os dias porque são péssimas filhas, porque não honram a mãe, porque não são, né, educadas, com aspas, com a mãe, ou não tratam bem. Pensa que essa filha, ela vem de diversas situações desde que ela existe, desde a sua existência. Então é como se fosse um copo que ele tá cheio de água. Às vezes essa mãe fez uma coisa muito pequena, mas é um pingo que transborda. Então a reação dela às vezes é aquela coisa mais reativa que o normal, porque ela já vive uma série de coisas absurdas dentro de casa e que ela tá por aqui. E você que tá de fora, ou nós que estamos de fora, não temos esse conhecimento. Então é interessante a tal da empatia, que ela não seja seletiva. Que você não se coloque no lugar do outro se você não sabe qual é o lugar do outro, você apenas respeite. Incoerência, que aqui no livro chama de antagonismo, né? O que seria isso? Ela é incoerente e um pouco dissimulada também. Já tô juntando dois tópicos aqui do livro. Por exemplo, ela tem uma regra de alguma coisa. Quando tá chovendo, usa o guarda-chuva vermelho. Tô vendo ali seu guarda-chuva. Tá. Aí, num belo dia, você tá chovendo e você vai usar o guarda-chuva vermelho. Ela fala: você não vai usar o guarda-chuva vermelho, vai na chuva. Entende? As regras só valem na hora que ela quer e ela muda as regras o tempo inteiro. Porque tem o outro sinal. Vou falar mais um. Uma mania de grandeza, de como se ela tá num trono, eu sou a mãe, eu sou a rainha e eu tenho direito de mandar nos meus súditos. Então ela ocupa esse espaço. E como a gente tem essa cultura, e é uma cultura muito saudável da gente honrar a mãe, né? Ela se aproveita disso pra ser uma pessoa que vai dissimular, que vai manipular a realidade, que vai mexer nas regras e tudo pra alimentar o próprio ego. Amiga, isso pra mim é um jogo psicológico total, assim. É um jogo psicológico. Cara! E que a pessoa faz naturalmente, ela nem pensa peão, rainha, igual o xadrez. Sim. Ela só faz. Quando ela vê, já fez e é isso, eu sou a mãe, é isso mesmo. Será que a culpa vem depois ou não? Raramente. Raramente. A não ser que a sociedade viu, alguém viu, ou, né, dependendo do nível do narcisismo. Foi descoberta. Dependendo do nível do narcisismo também, amiga, às vezes ela tem lapsos de culpa. Tipo o abusivo, que ele... Isso, tipo, ai meu Deus. O que eu fiz? Não, nunca mais vou fazer isso, até amanhã. Tchau, próxima situação, next. Porque pessoas narcisistas, mães narcisistas, dificilmente chegam num setting terapêutico falando: Marcele, eu sou narcisista, eu quero mudar. Aqui. Não, porque eu acho que tá certo. Entra também naquela classificação das pessoas que são adultas, mas deveriam
ser classificadas como criança. Que louco, cara. É louco. Muito louco. É louco. Deixa aqui nos comentários se isso é novo pra você. Ou se são situações que você já viveu, tá? Se você quiser deixar algo que você tenha vivido ou uma experiência que ajudou nessa situação a ficar menos pior, né? Uma situação menos pior, melhor, é bem difícil. Deixa aqui, porque certamente você vai ajudar mais pessoas, que eu sei que vocês são como eu. A gente vai assistindo, vai lendo os comentários pra ver o que acontece na vida real, né? Sim. Do outro lado da coisa. Aqui a gente traz exemplos de vida real, óbvio, mas o seu exemplo, ele pode ajudar muitas outras pessoas. Então deixa aqui nos comentários. Próximo, tem mais? Já foram quantos? Tem um monte, olha o tamanho desse índice. Socorro! Não Já sei foram quantos. 5, 4? Não sei. Nem sei também. Perdi as contas. Tá, vamos mais 2? Vamos mais 2. Escolhe um bem assim, bem clássico. Que assim, você bate o olho e fala, narcisista. Todos praticamente até agora, né? Olha, nós estamos aqui com coquinho, tudo saudável, gente, eu tô fitness. Chocolate saudável, café sem meu açúcar. chá, tá pronto? Ai, você quer um chazinho? Queria. A gente ama chá, na verdade, eu odeio chá. Essa é a verdade. Mas aquele chá que tem gosto de mato, tem um pavor. E aí, o que eu faço? Eu mando fazer chazinho manipulado. Então, aqui em casa tem chá manipulado, que ele dá uma desintoxicada, mas também acorda. Aí esse aqui o Marcelo não pode tomar por conta da cafeína. O que a Marcelo toma, Marcelo tem TDAH. Podemos trazer um episódio sobre TDAH, isso é legal. Vários. Marcelo toma esse aqui, ó, que é o Power Fit. Foi um desafio que a gente fez de vida saudável. Então nós manipulamos chazinho detox, que tem um monte de ativo maravilhoso. Exemplo, gengibre, cobre, carnitina. Esse negócio de carnitina tá em alta, inclusive. Tá. Não sei o que é, não. Carqueja, fala muito cavalinha, é tudo pra desintoxicar. É uma delícia. É uma delícia, tem sabor limão. Esse meu tem sabor laranja. É muito, muito bom. A gente ama. Pra você que tem dificuldade em tomar chá mesmo de folha. De folha. Manipule, tá? Na Farma Estética, que é a melhor farmácia de manipulação. Eu já pede do Power Fit logo, que você não precisa, né? Ficar pensando na fórmula. Você manda lá um direct, assim, eu quero um chá da Letícia Secato da Marcele, eu vim pelo Conselhos de Frida, que você vai amar. A Farma Estética é instagramável, é perfeita. E é lá na Farma Estética que eu manipulo os meus cosméticos. Eu tenho uma linha de maquiagem, de cosméticos, assim, poderosíssimos. Farma Estética, a gente ama ter vocês aqui no Conselhos de Frida. Um beijo pra vocês. Um outro sinal muito importante que a gente precisa falar é a questão da mãe narcisista não permitir o desenvolvimento da individualidade. A pessoa, ela tem a sensação de que tudo que ela vai tentar ser ela acaba sendo podada, sendo criticada, sendo punida. Essa mãe, ela não consegue conceber que a pessoa, ela vai ter uma individualidade, ela pode ter escolhas, inclusive respeitar escolhas diferentes da cultura, escolhas diferentes do que ela imaginou, concebeu, tá? Mas aí essa questão da individualidade a gente também vê naquela mãe que tem o filho como um apêndice dela mesma, que ama demais, que vê o filho como uma propriedade, tá? Mas independente... Nossa, quanta água! É pra você fazer xixi até 2028. Oremos! Por isso que eu falo que a gente tem que olhar muito pro prejuízo, pra dinâmica, porque nem toda mãe narcisista vai apresentar tudo que tá aqui ilustrado no livro, tá? Tem mães que vão ter combinações de questões, tem mães que não são narcisistas, mas vão ter comportamentos porque elas aprenderam a reproduzir isso. Nossa, isso é real. Cheguei na conversa do meio, mas já concordo. E como é que a gente faz pra não errar? Não foca tanto no diagnóstico, foca na sua realidade. E dentro da sua realidade, dentro dos comportamentos, dentro do que cabe pra vocês, pra relação fluir ou não, a gente toma as decisões certas, entende? Porque nada no ser humano, nada na vida é isso e pronto. Amiga, narcisismo tem tratamento? Então, o narcisista, ele não busca tratamento. Então a gente não tem estudo suficiente. Chocada, cara.
Eu trabalho com terapia baseada em evidências, né? Mas você acredita que isso tende a mudar com essa informação? Tem, porque quando os estudos falam dessas pessoas, né, de relatos de outras pessoas, vem muito da forma de criação, que é comportamento, não é um problema neuronal diferente de um TDAH, que é um problema de formação cerebral, mas é uma questão de comportamento, de medicação cultura. não resolveria, então? Depende. Se ela for uma pessoa extremamente depressiva e usa isso, muito ansiosa, pode ser que sim, mas pode ser que não. Mas é padrão de comportamento. Entendi. Muito cultural. Tem uma cena com Maria Carolina. Eu tô falando muito de Casamento às Cegas porque eu acabei ontem, então eu tô assim viciada, né? Falta o reencontro agora, veremos juntas. Mas tem algumas cenas que eu percebo que a Maria Carolina tem muita insegurança. Tá? O que é muito... Desde o começo dá pra ver que tem muita insegurança. Muita insegurança, etc. Umas desconfianças que não fazem nexo na minha realidade pra idade que ela tem. Porque eu já fui essa pessoa, acredito que você também, quando a gente é novo, a gente tá construindo o que é um relacionamento ou não, é normal. Mas depois de um certo ponto, você fica meio que assim, caraca, essa pessoa ainda tem essa crença, né? E não só ela, tá? Mas muitas meninas ali, parecem que todas têm um perfil bem parecido de insegurança. Sim. Parece que é algo em comum pra entrar no reality. Papo de falar de ex, uma coisa assim, vazia mesmo, sem sentido. Mas o que eu queria entender é o quanto essa filha de mãe narcisista, ela é impactada por essa mãe nos relacionamentos que ela tem, não só romântico, mas no mercado de trabalho, na convivência com outras pessoas, na convivência com outras mulheres, porque é nítido que ela também cria um hate ali, assim, sem muito fundamento, porque ainda que tivesse fundamento, tipo, sei lá, a menina adicionou o meu cara, daí, sabe, porque você confia no seu cara, você confia em você. Então você não vai criar grandes casos quando você tem uma maturidade emocional e tal. E eu percebo que ela não teve isso, pelo contrário, ela causou. Então, o quanto essa mãe impacta nessa pessoa, nessa filha, e o quanto essa filha pode deixar de prosperar por conta dessa mãe. Tem essa correlação? Com certeza. É a primeira relação de amor e troca que se tem, né? Uma das primeiras, uma das principais. Então, imagina, nós somos aprendizado. Então, quando a gente recebe ali num primeiro momento um tipo de atitude, ou seja, uma não validação, uma não permissão à individualidade, a um desrespeito, a gente tende a levar isso para as outras relações. Sim. Então a gente acha que todo mundo é assim, todo mundo é FDP. Todo mundo então eu tenho que fazer o meu jogo aqui pra me defender. E parece que essa pessoa ela tá tão acostumada com o caos que a calmaria não é emocionante. Que loucura, cara. Sim. Nossa, isso acontece muito. Acontece. Acho que tá em paz, a pessoa não tá em paz porque tá em paz. Tipo, como a vida sempre foi conturbada, algo diferente disso parece que não é real, ou que tá faltando algo, ou que tem algum problema, ou às vezes vem a autossabotagem e diz, não, isso aqui tá muito tranquilo na minha vida, eu preciso dar uma chacoalhada porque o certo é sofrer. Ser feliz não é pra mim. Exatamente. Eu não mereço isso, não é normal na minha vida, isso é muito louco. E essa situação, ela pode trazer grandes problemas, assim, de péssimas escolhas, de infelicidade, de aceitar muito menos do que você realmente merece, não é? Exatamente. E cada pessoa vai ter um tipo de prejuízo. Por quê? Porque na medida que a mãe falta, né, que é a relação principal, a gente fala mãe, mas assim, é o principal cuidador. Já aconteceu de pessoas que eu fui criada por uma outra pessoa, não só mãe adotiva, eu fui criada, sei lá, por uma tia, por uma vizinha e tal, e essa tia era narcisista, principal cuidador dessa pessoa. Então, quando falta isso, pode ser que algumas outras pessoas consigam ir tampando. Então, nesse tampar, pode ser que vai ficar só um buraquinho aqui. Aí a mãe faltou em tudo. Permitir individualidade, invalidar, mas aí vem alguém que validava muito, vem alguém que deu amor. Inclusive, a gente pode gravar um episódio sobre isso. Como se amar. Nossa, é verdade. Porque a gente só se ama se a gente recebeu amor primeiro. Qual seria o conselho de Frida do dia? E é sempre uma série que começa. Né? E eu sempre fico assim, o que eu vou falar? Procura entender e aceitar o seu cenário e trabalhar com ele do jeito que ele é. Se ficar difícil, faz terapia, obviamente.
Eu achei que você ia falar isso, porque a primeira coisa era autoconhecimento. Autoconhecimento não é, quando você entende. Olha, o meu conselho de Frida do dia é... Às vezes o seu passado é o pior parâmetro que você tem. Então, nem sempre o seu parâmetro é um parâmetro, porque a gente se apega muito ao que a gente já viveu, mas às vezes é o pior cenário da sua vida. E a vida pode te presentear, é um presente mesmo, com os melhores momentos que você merece. Todos nós merecemos, não é porque você teve uma mãe X, um pai Y, ou nem teve nada do tipo que você vai viver um karma da infelicidade. Muitas das vezes a gente planta o nosso próprio karma porque a gente se parametriza no nosso passado. Então vive daqui pra frente sempre esperando o melhor. Se você não tem boas experiências pra ter como parâmetro, deixa elas lá atrás. Não fica comparando não, vive daqui pra frente. Eu acho que isso me ajudou muito em tudo assim na minha vida, é uma coisa que eu carrego pra mim. Sim. Os meus parâmetros não são dos melhores, mas e daí? Eu construo novos. Eu acho que é bem isso. Eu acho que a mulher forte, ela é isso, sabe? Eu vou construir, daqui pra frente eu vou ser o que eu não gostei que aconteceu na minha vida. Eu não vou reproduzir. Eu sou assim porque eu fui criada assim. Ok, e aí, agora? Bora fazer diferente, é por isso que a gente traz sempre informação e a gente quer sempre mudar. Se você chegou até aqui, é porque você também quer mudar. E eu acho que esse é o melhor gesto que você pode fazer por você e ninguém vai te tirar. Essas coisas que você escutou, ninguém vai te tirar. E nós nos vemos no próximo episódio que você vai decidir. É só deixar aqui nos comentários. Um beijo, tchau!